turma do 9º ano, espero que vocês estejam bem. Sou a professora Denise e vim aqui para mais uma revisão sobre o assunto dúvidas em algumas palavras, não é? A professora Cleide trabalhou com vocês e eu vou revisar somente por conta do nosso simulado, segundo simulado, não é, para online, da segunda unidade para vocês, não é? E relembrando mais uma vez, né, que o vídeo vai estar na plataforma do Colégio Apenísia Freire, bem como lá no canal. Também será disponibilizado atividade e revisão referente ao assunto mais geral que vocês viram durante essa semana, tá bom? Então vamos lá para mais uma revisão. Vamos lá. Dicas para evitar dúvidas com essas palavras. Nós temos vocês estudaram, né? O uso do mas e do mais, o uso do onde e aonde, e o uso do mal com L e mal com U, não foi isso? Estou escutando muitas pessoas falarem, sim. Pois é. Aqui nós vamos só revisar, não é? Relembrar com vocês, porque eu sei que vocês já sabem utilizar, tá bom? Só é relembrar. Vamos lá. E agora? Escrevo mal com L ou mal com U? Ou dúvida cruel? E como vou saber se é mas ou mais? É simples e é bem fácil. Essas dúvidas são recorrentes por essas serem palavras homófonas, não é? Vocês já estudaram os homônimos, não foi? Então, nós temos lá 3 classificações dos homônimos: homófonos, né, homógrafos, e os homônimos perfeitos, né? Nessa situação, ou seja, palavras que têm o mesmo som ou são muito próximas, né? Por isso, vamos ter que dar uma ajudinha aqui e conseguir entender quando aplicar um desses casos para vocês, tá bom? Olha, dica. É bem simples, não é? Até a forma da escrita. Se eu quero mal com L, eu penso na palavra bem. Se eu quero mal com U, eu penso na palavra bom. Aí, professora, às vezes eu confundo ainda. Pronto, pegue a letrinha E e associe com a letra L, né? Só vai mudar a altura, não é? Que uma é maiorzinha. Mas aí vocês podem lembrar, não é? Que mal com L é em sentido de bem. Essa é trocar. E o mal com U, bom. Aí se vocês pensarem na escrita do U, né? E o O, não é? Que faz também a bolinha assim, não é? O O completo e o U não. Então, vocês conseguem associar e não esquecer mais nunca, tá bom? O melhor macete para facilitar o uso correto é trocar a palavra mal por bem e mal por bom. Ao fazer isso, vocês vão conseguir acertar todas as questões em nome de Jesus, certo? Vamos ver aqui uns exemplos. O mau humor de Maria me deixa chateada. Nossa, tem dias que as pessoas acordam com tanto mau humor, então, ocorrem. Então, aqui, ó, mal, né? Se vocês quiserem trocar o bom humor de Maria me deixa chateada, ó, ocorreu a alteração perfeita. O que não ocorreria se vocês colocassem, por exemplo, bem, o bem humor, e não dá certo. Vamos ver aqui outro exemplo. Francisco é um mau jogador de vôlei, mas um bom jogador de basquete. Olha só, Francisco é um bom, não é? Jogador. Eu posso trocar por um bom jogador, que ocorre perfeitamente a alteração sem prejudicar o sentido da oração, não é? Vamos lá. Tem o mal, que pode ser um advérbio, né? Um substantivo ou uma conjunção temporal. Vamos ver como ocorrem essas situações, não é? Ocorrem essas situações. Olha, o advérbio de modo, regra, é usado como contrário de bem. Vamos ver, exemplo. Fui muito bem na prova de inglês. Não é? Aí se vocês pensarem, foi muito mal, não é? Ou seja, um advérbio de modo, ocorreu que
eu não me saí bem naquele dia, naquele momento, não é? Então, eu posso trocar perfeitamente e sem sentido de alteração. Vamos ver aqui outros exemplos. Olha, substantivo, regra, é usada com sentido de doença, tristeza, desgraça e tragédia, não é? Olha, o mal daquele homem assusta a criança, não é? Nós temos aí, no caso, uma conjunção temporal, depende do sentido, não é, turma? Que é utilizado. Por isso que, às vezes, estudar a língua portuguesa é um dilema para muitas pessoas, né? A compreensão de que uma palavra ela pode ganhar outros sentidos a depender do contexto a qual é utilizada, tá bom? Então, aqui, regra, é usado como sentido de quando, né? Porque tem sentido temporal, vocês já estudaram a questão de conjunção temporal, né? De conjunção dos advérbios, né? Que nós estudamos há pouco tempo, né? Revisando. Vamos ver aqui os exemplos. Mal cheguei e a festa acabou, né? Indicando o quê? Tempo, uma conjunção temporal, tá bom? Agora vamos para o próximo assunto, que é mais e mas, né? Mais, advérbio de intensidade, expressa ideia de intensidade e quantidade, não é? Essa ideia expressa. Exemplo, gosto mais de banana, né? Ideia de intensidade, né? Mais uma vez, aí já temos ideia de quantidade, não é? Mais uma vez, Marina chegou atrasada, não é? Mais uma vez, Manuel chegou atrasado, não é? Então, temos essa relação, né, de quantidade ao utilizar o mais. Ou de intensidade ou de quantidade, não é? Comprou mais pães do que o necessário. Mas nesse caso, também ideia de quantidade. Mas temos a ideia de conjunção adversativa, não é? De oposição, pode ser substituído por qualquer outra conjunção adversativa, não é? Contudo, todavia, entretanto, não obstante, no entanto, exemplos. Era feliz, mas não sabia. Nós, não é? Antes da quarentena. Adorava churrasco, mas não tinha dinheiro para comprar carne. Que tristeza. Dormiu muito, mas continuava cansado. Eu durmo muito, mas ainda continuo cansado. Não, na verdade, eu nem durmo muito mais. Mas, enfim. Então, claro, é isso para vocês, né? O uso do mais pode ter essa ideia expressa ou de intensidade ou de quantidade, e a conjunção mas, que é a ideia de adversidade, tá bom? Bem simples, bem fácil, algo bem didático para vocês. Não esquecer, na hora da prova, vocês conseguem acertar sem muito esforço. Agora, outra dúvida é a utilização do onde e aonde, não é verdade? Muitos alunos confundem realmente a utilização do pronome relativo ou do pronome interrogativo ao utilizar o onde. Mas olha, em qualquer situação que ele for utilizado, ele só pode ser, ele só tem ideia de indicar lugar, né? Esse sentido de utilizar de outra situação não é adequado e vocês podem perder pontuação ao ao elaborar uma produção de texto, tá bom? Então, vamos ver aqui o exemplo. Olha, você sabia que onde e aonde tem usos diferentes? É mais um segredo da ortografia que vamos revelar agora. Vamos lá? É bem simples. Olha, a regra básica, onde indica lugar e aonde indica sempre movimento. Eu não posso utilizar o onde quando eu quero indicar movimento e nem posso usar o aonde quando eu quero indicar lugar, não é? Eu estou utilizando de forma equivocada. Vejam que se eu utilizar, não é? Você usará o onde para se referir a lugar específico, mas quando houver a ideia de ir a um local para outro, é correto utilizar o aonde. Mas expressa movimento. Se vocês pensarem, onde, ideia de lugar parado, onde você está nesse momento, parado. Agora, aonde você quer ir, né? Indicando movimento. Onde você está, né? Parado, estado físico, onde a pessoa está, não é? Parado, naquele local. Estou em casa, não é?
Então, é bem simples a utilização da regra dessas palavras, tá bom? Vamos identificar alguns exemplos. Olhem, onde está meu caderno? Qual o local que está meu caderno, não é? Aonde você vai a essa hora, menina, não é? E a alegria está onde a família estiver, né? No local que a família estiver. Então, nós temos aqui a ideia expressa de utilizar essas palavras de forma correta e sem inadequação, para evitar qualquer desvio de sentido, não é? Porque até na oralidade vocês percebem o uso inadequado da utilização do onde e aonde. O que você não percebe, o uso inadequado do mal com L e mal com U, não tem como. Mas o mais e o mas você tem. Até na oralidade, nos diálogos, você percebe perfeitamente a utilização equivocada, tanto do mais e do mas, né? Principalmente fica evidente em textos a utilização equivocada desses vocábulos, tá bom? Então, turma, por hoje é só, né? Percebam que é algo bem curto mesmo, né? A utilização dessas palavras que causam dúvidas. Só foi para introduzir a vocês relembrar, revisar realmente com vocês o assunto, para que vocês não confundam na hora da prova, de simulado, ou até mesmo nos diálogos entre família, com os amigos, vocês não vão esquecer mais, tá bom? Então, lembrando, eu posso trocar o mal com o U, não é, por bom, e posso trocar o mal com L por bem, na verdade. Nessa situação, se eu trocar uma palavra pela outra para que verifique que o sentido está adequado. Ocorrendo a adequação, eu sei que ali é o mal com U ou mal com L, não é? Vimos também o mais e o mas. Mas tem dois sentidos, ou de intensidade ou de quantidade, né? Ele pode indicar algo intenso, intensidade ou a quantidade. E vimos também o mas com a ideia de adversidade, que é uma conjunção adversativa, de oposição, né? A qual eu posso trocar por qualquer outra conjunção de oposição que ocorre o sentido perfeitamente. Acabamos de ver aqui no finalzinho o uso do onde e aonde. Eu não posso utilizar pronome relativo onde para outras situações que não sejam para o sentido de local, não é? De sentido físico, né? De local parado. O aonde eu posso utilizar no sentido de movimento. Então, eu não vou esquecer. Onde você está, Joãozinho? Estou em casa. Aonde você quer ir, menina? Então, movimento. Então, nunca mais vou esquecer, tá bom? Guardem essas informações para vocês, são úteis e vocês sempre, corriqueiramente, acabam utilizando dia a dia, né? Essas expressões. Bem, turma, eu fico hoje por aqui, né? Espero que vocês tenham compreendido, estudem, revisem, façam as atividades que serão postadas no canal, na plataforma, e lá no canal também vai estar disponibilizados os vídeos, e na plataforma vai estar disponibilizado as atividades, bem como as revisões, né, para vocês, e os vídeos também vão estar disponibilizados lá, né, para vocês poderem sanar suas dúvidas, e qualquer situação, né, de dúvida, só é mandar a pergunta. Então, fiquem com Deus, se cuidem, só saiam se realmente for necessário, e até a próxima aula.